Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Sou Victoria Gamela, estudante do 8º ano C da EMEF João Deus Cardoso de Melo, e comunicadora do Imprensa Jovem. E eu sou Milena V. Oliveira, estudante do 9º ano C da EMEF João Deus Cardoso de Melo, também comunicadora da Imprensa Jovem. Participa conosco desse encontro virtual Renata Castanhari, formada em Geografia pela Faculdade Estadual de Educação e Ciências e Letras de Paranavaí. Pós-graduada em Educação Ambiental, professora da Rede Pública de Ensino desde 2001, professora da Rede Municipal de São Paulo desde 2010 e militante do movimento Mulheres em Luta desde 2008. Temos também Dalila Góes Mota, formada em História da Universidade de Santo Amaro em 2007, professora da Rede Pública de Educação do Estado de São Paulo há 14 anos, atuando nos últimos 7 na Escola Estadual Hilton Reis Santos e também na Rede Pública Municipal de Educação na EMEF Vargem Grande, desde 2012. Além de ser mulher, esposa, mãe, filha, amiga, militante e todas essas outras demandas importantíssimas que definem como pessoa. Agradecemos a quem está participando da nossa transmissão e pedimos para que compartilhem. Se apresentem, por gentileza, Renata e Dalila. Oi, boa tarde a todos. Eu sou a professora Renata, né, trabalho na rede municipal na EMEF João de Deus Cardoso de Melo. Primeiro, eu queria agradecer imensamente o convite. Eu acho que é um debate muito importante para a gente estar fazendo, né, e refletindo sobre a questão tanto do feminismo quanto a questão de gênero. Estou muito feliz por estar aqui. Pode se apresentar. Boa tarde, eu sou a professora Dalila. Como as meninas já bem falaram, eu sou professora da rede pública estadual e municipal há bastante tempo já, e acho que esse é um debate extremamente válido, como a Renata falou, extremamente importante, extremamente atual, né, que precisa ser retomado e repensado muitas vezes, principalmente nos espaços como a escola pública. Queria agradecer muito o convite da EMEF, do professor Tennyson, das meninas aí da Imprensa Jovem, e espero contribuir aí com o conhecimento que eu tenho a respeito do tema. Bem, então vamos começar a nossa conversa trazendo à tona uma reflexão sobre os conceitos de feminismo e gênero. Então, Renata, pensando nisso, você poderia explicar pra gente o que seria o feminismo e por que o tema ainda é tão renegado? E por que muitas pessoas ainda acreditam que ser feminista é ser contra o homem? Não, primeiro, o que é o feminismo? Ele, na verdade, ele é um conjunto de movimentos políticos, ideológicos, sociais, filosóficos, e ele busca um objetivo em comum, que é a igualdade entre homens e mulheres. Então, primeiro ponto, o feminismo não é o contrário do machismo. Muito pelo contrário, o feminismo, ele é a luta pela igualdade. E, inclusive, quando a gente vai debater, por exemplo, as igualdades que as mulheres conquistaram, foram ombro a ombro lutando junto com os homens, que têm clareza, compreensão, que é necessário esse debate. Se a gente pegar, por exemplo, a questão do feminismo no Brasil, boa parte das conquistas que a gente teve não foi uma luta isolada das mulheres, foi uma luta em conjunto dos trabalhadores, das mulheres e dos homens. Mas por quê? A questão do feminismo, porque na sociedade existe uma diferença ainda entre homens e mulheres, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista da questão da violência, né, seja do ponto de vista da questão da decisão sobre o seu corpo, isso ainda permeia. Mesmo que a gente tenha tido conquistas como o voto, a conquista como direito, né, a lei do divórcio, mais recentemente a questão da Lei Maria da Penha, né, em 2015, a lei do feminicídio, ainda existe essa diferença, tanto do ponto de vista, como eu disse, econômico, quanto do ponto de vista da violência. Então, o que acontece? Na verdade, eu acho que não é renegado, existe um desentendimento da sociedade, porque acho que por hoje as mulheres estarem em postos, né, de trabalho, isso já foi conquistado, então eu já tenho direito ao voto, eu já estou no mercado de trabalho, né, eu já tenho direitos adquiridos, eu tenho uma delegacia de mulheres, eu tenho uma lei Maria da Penha que me protege, então não há necessidade mais de lutar. E, infelizmente, essa não é a realidade. A gente ainda tem muitos problemas no sentido da diferença entre homens e mulheres. Então, vamos para a segunda pergunta. Dalila, você consegue explicar por que ainda hoje, e sobretudo hoje, em 2020,
Ainda temos que lutar por respeito e por conseguir ocupar espaços que, teoricamente, devem ser democratizados. O que explica a desigualdade existentes ainda hoje entre homens e mulheres em todos os espaços, inclusive no mercado de trabalho? Bom, para a gente pensar na existência dessa questão ainda hoje, a gente precisa fazer aí uma reflexão histórica, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vive em sociedade, que o modelo da nossa sociedade ele não é um modelo natural, ele é construído, então ele é um processo de construção social e de construção cultural, tá? Uma questão importante dentro desse entendimento de construção social é que o ser humano é um ser social. Então, ele reproduz aquilo que a sociedade dele reproduz, aquilo que a sociedade dele ensina. Então, todo homem é fruto do seu tempo. Então, o ser humano ele reproduz aquilo que ele aprende, aquilo que a mãe dele ensinou, que o pai ensinou, que ele viu a avó fazer. Claro que a todo momento ele pode questionar esses valores, mas normalmente é isso que acontece. Isso acontece com tanta frequência que a gente acha que é natural, que é um processo que sempre foi assim e vai continuar sendo, mas é um processo cultural e que pode ser questionado. Duas características que eu acho que são extremamente importantes, né, para a gente discutir essa diferença de gênero ainda hoje na nossa sociedade, são duas características. A primeira delas, e eu acredito que a mais importante dessa questão, é a gente entender que a gente vive num patriarcado, numa sociedade patriarcal, né? O que é esse patriarcado, para ficar mais claro? Se lá buscar no dicionário, né, o que significa patriarcado, para a gente conversar. Então, lá no dicionário está escrito assim, ó, dignidade ou jurisdição de um patriarca, ou seja, é o pai. O pai é que é responsável pela família, certo? Então, na sociedade ocidental, desde a antiguidade, a gente tem uma autoridade masculina na casa. É o pai que é responsável pela casa, pelo prover ali alimento para essa casa, é responsável pelos filhos, é responsável, inclusive, pela esposa, né? Então, são os homens adultos que mantêm o domínio dessa família. O que acontece? Essa questão, ela está uma autoridade moral na sociedade, ele tem privilégio social, ele tem controle dessas sociedades, então acaba sendo comum aquilo que é de autoridade, a sociedade ela está ligada a um poder masculino. Para manter essa autoridade e reafirmá-la com frequência, como a Renata já falou, você tem o uso de várias ferramentas, que nem sempre são boas, né? Mas muitas delas têm a ver com a violência, ou com submeter a sua esposa ou seu filho, enfim, de maneira ou violenta propriamente dita, ou através de uma submissão moral, uma submissão psicológica. Então, esse patriarcado, essa liderança masculina, é uma característica que fortalece, infelizmente, essa diferença de gênero. Uma segunda característica que eu acho que é importante é a gente pensar na nossa tradição religiosa, né? A gente tem uma tradição religiosa aí judaico-cristã e alguns fundamentalistas dessa religião, do cristianismo propriamente dito, eles fazem esse culto ao patriarcado, infelizmente. Toda vez que a igreja se coloca contra a gente falar sobre questões de gênero, a gente falar sobre questões de igualdade, ela está fazendo um serviço ao patriarcado, está fazendo um serviço, prestando um serviço a essa desigualdade de gênero, né? Só para a gente ter um exemplo disso, espaços, como vocês disseram, que deveriam ser democráticos. Ainda hoje, em 2020, como vocês disseram, os partidos políticos eles têm que ter cotas para mulheres. Por que será? Né? Assim como os negros precisam de cota para estar na universidade. Por quê? Precisa de cotas para que as pessoas ocupem espaços que são delas, que deveriam ser delas e que elas não estão acostumadas a ocupar. Tudo bem? Então, a ideia é nesse sentido. As mulheres, elas têm que passar a ocupar, estão passando, na verdade, a ocupar espaços. Tudo bem? Esses espaços são oportunizados. Certo? Renata, completa alguma coisa?
Então, eu acho que era só interessante colocar, por exemplo, nesse período da pandemia agora, eu estava vendo dados com relação à questão das mulheres, né? Então, o quanto que as mulheres estão tendo, como é que eu posso colocar? Complicadores por conta das tarefas com relação ao cuidado. E aí eu estava vendo que, por exemplo, os homens durante a pandemia estão produzindo muito mais artigos acadêmicos do que as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, durante esse período, estão tendo que ter o cuidado com a limpeza da casa, com o cuidado com os familiares, enquanto os homens estão conseguindo produzir. Então, essa reflexão que a Dalila faz, quando você traz para dentro de casa, é uma realidade muito grande. Quem que tem que dar conta dessas tarefas? É justamente as mulheres. Né? Então, em vez dela estar produzindo, tendo esse tempo ocioso para produzir, para estudar, ela está fazendo outras tarefas, que são tarefas de cuidados não remuneradas, né? Ela não ganha por isso, mas que são essenciais para a sociedade. Então, Renata, falar sobre gênero é tabu? Pode falar sobre gênero e sobre sexualidade em qualquer lugar, inclusive na escola. E por que se fala tanto em ideologia de gênero? E o que é isso? Primeiro, eu vou começar pela questão da ideologia de gênero, que eu acho que é mais polêmica, né? O que é ideologia de gênero? Na verdade, a ideologia de gênero ela não existe. Ela, na verdade, é um conceito, cientificamente não existe uma ideologia de gênero. Ela foi um conceito que foi criado por um grupo conservador, né, e que começa a se debater dentro do Brasil justamente porque a escola observou que existia uma necessidade de começar a debater a diversidade dentro da escola. Porque, assim, o que é escola? Para a gente entender, é um reflexo de tudo que tem na sociedade, né? Então, todas as desigualdades, as diferenças, elas estão dentro da escola. E os educadores começam a refletir e perceber que era necessário debater a questão racial, a questão da mulher e a questão de gênero dentro da escola, né? Se você for pegar, por exemplo, dados, principalmente com relação ao gênero, né? A questão da violência dentro da escola é muito grande ainda, né? A questão da aceitação, por exemplo, dos homossexuais ainda é muito grande, e aí começou-se a circular esse debate. Quando se começa a circular esse debate, um grupo conservador, eu acho que a Dalila até colocou na questão das mulheres, que tem muita ligação, inclusive, com as religiões, no caso no Brasil, que basicamente a maioria ainda é cristão, eles dizem que esse debate ele pode destruir a família tradicional. Então, primeiro, o que é a família tradicional? Né? E a gente tem clareza hoje que essa família tradicional, ela não existe. Boa parte dos nossos alunos, quando você vai para dentro da escola, tem uma mãe que não sabe quem é o pai, né? Existe muito essa realidade, é criado pela avó, ou tem duas mães, ou tem dois pais. Então, assim, esse conceito de família tradicional, quando você leva para a realidade dentro da escola, ele não... Entende? Não é a realidade de todo mundo. É uma realidade de um grupo, inclusive, que se você for analisar, até privilegiado, ter pai e mãe, né? Isso não é uma realidade de todos. E aí se vem essa questão da ideologia de gênero, para tentar destruir esse debate dentro da escola. Quem defende isso? Esse grupo conservador acha que ao escola debater, por exemplo, a questão da sexualidade, né, a questão da orientação sexual, a questão do machismo, né, acha que isso vai destruir ou que vai fazer com que a criança e o adolescente vão ser homossexuais por conta disso, ou que as meninas vão querer ter relações sexuais mais cedo por conta desse debate. Então, primeira coisa, não existe uma ideologia de gênero, existe um grupo conservador que tenta colocar dentro da escola o que a gente tem que debater. E nesse sentido, eu acho que a escola não pode entrar nesse debate. A escola ela tem a diversidade, a gente luta, inclusive, para que a diversidade esteja dentro da escola, pelo direito dessa diversidade, e a escola tem essa tarefa. Não é possível que nós, enquanto educadores, inclusive vocês, enquanto alunos, quando a gente vê um determinado tipo de discriminação, a gente não se coloque, né? E o que essas pessoas que defendem que a ideologia de gênero, na verdade, é ruim, é justamente o que não quer que a gente debata isso dentro da escola. Qual é o problema disso? Quando você não debate a questão de gênero dentro da escola, o que você cria? Primeiro, você cria o desconforto, você vai continuar, não vai conseguir, por exemplo, dar conta do problema da homofobia. Você não vai conseguir, por exemplo, dar conta da menina conhecer o seu próprio corpo e talvez ter clareza de que está sofrendo um determinado abuso.
Isso a escola tem que debater, porque hoje, quantas crianças não chegam dentro da escola que são abusadas, e que é na escola que vai refletir aquilo, que é a escola que percebe aquilo, né? E a gente tem que preparar essas crianças e esses adolescentes para ser livres, inclusive, para conseguirem dar conta e responder esses problemas, né? Então, eu acho que é um tabu, primeiro, por conta disso. E assim, quando a gente vai debater dentro da escola, existem grupos conservadores dentro da escola. Então, a gente, enquanto professor, e eu acho que a Dalila vai concordar comigo com relação a isso. Quando você vai fazer esse debate dentro da escola, né? Vamos debater o gênero, vamos debater a questão das mulheres, vamos debater a questão racial. É muito complicado, porque a gente debate-se com grupos conservadores, porque a diversidade dentro da escola. Agora, o que a gente tem que entender? Que o direito de um não pode ultrapassar o direito do outro. E que a gente dizer que é natural, né, que a gente deve aceitar, que a gente deve respeitar a pessoa pelo seu gênero, pela sua etnia, ou pela questão mesmo da xenofobia, por ser de outro lugar, isso não está errado. Isso é um papel da escola, a gente tem que fazer com que o adolescente tenha essa reflexão. Inclusive, porque quando a gente está formando para quê? Para a vida, né? Então, quando você for para um campo de trabalho, você vai ter essas diferenças também, e a gente tem que lidar com relação a isso. Então, acho que primeiro é isso. Tem a ver com essa questão dessa... desmistificar essa ideologia de gênero, ela não existe. Não existe uma ideologia de gênero. A gente na escola dizer, fazer esse debate não vai tornar ninguém gay, não vai tornar ninguém lésbica, não vai tornar nenhuma menina, né, querendo, enfim, isso não existe. O que a gente faz na escola é justamente tentar acabar de uma forma mais tranquila possível com essas desigualdades, né? Eu acho que é o papel da escola. Então, a escola ela tem por dever fazer esse debate, tentar conciliar a aceitação e, sobretudo, o respeito à diversidade que existe. Renata, posso fazer só um adendo? Pode. Na verdade, é só concordando com aquilo que você disse, até porque se ideologia de gênero a gente pudesse influenciar alguém em relação à sua sexualidade, para que a pessoa se tornasse gay, por exemplo, a gente daria margem para dizer que a pessoa que é gay poderia deixar de ser, né? E daí daria margem para falar do que muita gente fala aí de maneira até maldosa a respeito da famosa cura gay, né? Então, se a gente está falando de ideologia de gênero, a gente não consegue transformar o gênero de ninguém. Mas eu acho importante que a pessoa entenda que ela é como ela é e que essa sociedade precisa ter espaço para ela. Essa sociedade precisa que ela seja aceita, precisa que ela tenha dignidade, precisa que ela tenha trabalho, precisa que ela tenha educação, entendeu? Independente do seu gênero, independente da sua sexualidade. As pessoas, elas são seres humanos em primeiro lugar. Então, eu acho que é isso que precisa ser lembrado a todo momento, e o papel da escola é justamente esse, lembrar que nós temos espaço, todos nós temos espaço, independente das nossas características. Ok. Dalila, para muita gente, pode parecer que as escolhas ou modos de inserção no mercado de trabalho sejam reflexos de preferências naturais, aptidão, capacidades e desempenhos diferentes entre homens e mulheres. Mas, se observarmos com clareza, percebemos que as desigualdades podem ser socialmente compreendidas, que chamamos de assimetrias de gênero. Que reflexões podemos fazer a respeito dessas questões? Vamos lá, vamos fazer por etapas, tá? A gente precisa pensar na questão da assimetria de gênero. O que é a assimetria? O que é alguma coisa que é assimétrica? É alguma coisa que é diferente, que tem disparidade, que tem discrepância. Então, quando a gente fala, por exemplo, de homens e mulheres, a gente vai ver que existe essa simetria em relação a várias questões. Por exemplo, na educação do menino e na educação da menina, você já consegue perceber essa simetria. O menino ganha o carrinho, a menina ganha a boneca, justamente retomando aquela reflexão que a Renata já fez anteriormente, né? O homem produz, o homem ele vai trabalhar, ele vai sair de casa, ele vai dirigir, e a menina vai ficar em casa brincando de boneca, fazendo comidinha e cuidando do bebê quando ela for mais velha. Então, essa assimetria, essa desigualdade entre homens e mulheres, ela começa muito cedo. Gente, eu quero deixar claro aqui que não há problema nenhum se a mulher decidir ficar em casa, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, se ela gosta de cozinhar. Isso não transforma ela numa mulher menos feminista, tá?
Isso, na verdade, o feminismo está aí para propor essa discussão, para que essa mulher ela não aceite isso de maneira natural, mas que ela entenda que isso é um processo histórico, cultural, que ela possa questionar isso. Tudo bem? Então, essa simetria, essa desigualdade na construção das identidades de gênero entre homens e mulheres, elas podem ser percebidas aí nos mais diversos âmbitos. O menino é aventureiro, esportivo, a menina tem que ser comportada, recatada, quietinha. O menino, a família já educa para ser o pegador, né? Olha, a namoradinha na escola. A menina não. Gente, eu caí, desculpa. Imagina. Tudo bem. A menina não. A menina, ela tem que ser quietinha, ela tem que ser cuidada, ela tem que se dar o respeito. Mas, show, você é menina, você tem que se dar o respeito. Então, eu acho que essa simetria ela está presente em toda a nossa educação aí. E no mercado de trabalho não é diferente. Você tem possibilidades diferentes aí para homens e para mulheres. Né? Tem vários dados, por exemplo, em relação à desigualdade salarial, por exemplo, que eu até anotei aqui para a gente conversar um pouquinho. Você tem, por exemplo, segundo o censo 2010 aí, você tem 60% das mulheres formadas na universidade. Então, 60% do público que se forma na universidade, eles são de mulheres, né? Mas ainda assim, mesmo essas mulheres sendo mais formadas ou tendo mais formação acadêmica, elas ainda são minoria em relação a salário no mercado de trabalho. Ainda de acordo com o censo, fizeram uma pesquisa que colocava em comum, por exemplo, homens e mulheres que tinham idades parecidas, a mesma formação profissional, a mesma ocupação, o mesmo número de horas trabalhadas, a mesma região geográfica do país, a mesma raça, e os dados mostram que mesmo com tudo isso em comum, elas ainda recebem 35% menos que os homens em média. Então, isso não pode ser uma coisa natural, né? Se essa mulher ela tem a mesma formação acadêmica, ela trabalha o mesmo número de horas, por que ela recebe menos? Então, é realmente uma questão de assimetria de gênero, né? Uma questão de diferença entre o homem e a mulher. Tudo bem? Aí a gente tem alguns exemplos, né? O mercado de trabalho ele funciona como esse reprodutor e como esse consolidador da desigualdade de gênero. E aí a gente estava até falando aí com umas amigas minhas a respeito, por exemplo, das atrizes de Hollywood, para dar um exemplo bem simples. Uma atriz, por exemplo, atriz protagonista do filme e ela recebe menos do que um ator coadjuvante. Então, ela o filme está baseado numa história que ela está representando e ainda assim ela tem um salário menor do que um ator homem, né, coadjuvante. Então, a gente precisa realmente questionar algumas questões em relação a essa desigualdade no mercado de trabalho propriamente dito. Tá? Lembrando, é claro, que essa desigualdade no mercado de trabalho ela vai contra a nossa Constituição, vai contra a CLT, que os nossos leis garantem igualdade aí de oportunidades, pelo menos na lei, igualdade de oportunidades para homens e para mulheres, independente do gênero. Tá? Posso só complementar uma coisa? É importante salientar que essa igualdade ela só veio na Constituição de 88. Sim. Até então, o homem era considerado o chefe da família, né? Então, ela só veio depois de 88. Outra coisa que eu acho que é importante salientar também, quando a gente faz esse recorte da mulher no mercado de trabalho, e aí eu vou na questão dos cuidados de novo, porque assim, quando você tem uma sociedade, ela minimamente precisa de cuidado, né? Seja a casa limpa, a alimentação, o cuidado com os filhos. E esse cuidado, na verdade, ele não é garantido pelo Estado. Né? Então, quem faz esse cuidado é as mulheres. Eu estava vendo os dados que as mulheres passam, em médias, no mundo, 4 horas e meia em trabalhos com esse cuidado de pessoas e tarefas. Enquanto, em contrapartida, os homens passam 1 hora e 23 minutos. E aí você tem
um dado que parece alarmante, mas o que significa? Que a mulher, em vez de ela estar fazendo outras atividades que possa, inclusive, agregar no seu currículo, fazer com que ela estude, ler, ou até mesmo descansar, ela está sobre essa questão desses cuidados que não são remunerados. E, inclusive, eles são necessários para que a sociedade se mantenha. Porque se ela não alimentar o marido dela no dia seguinte não vai para a fábrica e não vai trabalhar. Se ela não alimentar o filho dela morre. Certo? Então, são tarefas necessárias para que a sociedade funcione e que ainda estão a cargo da mulher, mesmo da mulher trabalhadora. Então, a mulher, muitas vezes, ela trabalha e ela chega na casa dela e tem que dar conta dessas tarefas. E quando você faz esse recorte de gênero, aí levando um pouco no debate da semana passada, junto com o recorte racial, aí o negócio fica mais, digamos assim, desastroso ainda. As mulheres negras, em geral, elas estão nesses trabalhos de cuidados. Então, ela é professora, ela é doméstica, ela é enfermeira, ela está necessariamente nesse trabalho de cuidado. A impressão que dá no Brasil é que a mulher negra só serve para cuidar. E, inclusive, as mulheres brancas burguesas contratam as mulheres negras para terceirizar esse serviço de cuidado, o que é um complicador ainda maior. Então, se você faz o recorte de gênero, é complicado para as mulheres. Quando você faz o recorte de gênero junto com o recorte racial, as mulheres negras são as que têm os menores salários, as que têm os subempregos, as que têm, digamos, menos chances na sociedade mundial e no Brasil também. Uma outra questão importante, aí retomando a questão do trabalho doméstico, como a Renata fala bem, é exatamente isso. 80% dos afazeres domésticos, eles são feitos pelas mulheres, né? É difícil você ter, e a questão, uma palavrinha que sempre me incomoda bastante, e que eu já tive várias conversas em relação a isso com meus próprios amigos, é assim, eu ajudo a minha mulher, né? Quando você ajuda... Não é tarefa minha. Não é sua obrigação, quer dizer que a obrigação é do outro, e se você está fazendo algo que não é sua obrigação, é uma ajuda. Agora, se você vive num ambiente, né, e todos comem nesse ambiente, todos vivem nesse ambiente, por que isso é uma ajuda? Porque esse trabalho não pode ser partilhado. Então, a mulher, ela está em dupla, tripla jornada, porque ela trabalha fora, né, muitas vezes, aí ela chega em casa, como a Renata falou, ela limpa a casa, ela cuida dos filhos, ela ajuda na lição de casa, e isso é uma questão que sobrecarrega muito as mulheres modernas. Então, para sair de casa para trabalhar e chegar em casa e ter essa quantidade de tarefas, acaba sobrecarregando. E aí, volta de novo na questão do rendimento dela na vida profissional. Uma mulher que tem tantos afazeres assim, ela consegue ter o mesmo tempo disponível para a sua formação, para a sua dedicação à sua carreira? E se a gente voltar à questão da raça, como a Renata bem falou, piora. Se a gente somar isso à maternidade, piora ainda mais. Então, quando a gente fala de feminismo, não dá para falar de feminismo no singular, a gente tem que falar de feminismo, porque existem muitos tipos de mulheres e o feminismo ele precisa se adequar aos vários tipos de mulheres, ele precisa servir a todos esses tipos de mulheres. Então, se a mulher ela trabalha, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, em que momento ela se dedica à sua formação acadêmica? Né? Em que momento ela se dedica à sua carreira, à sua profissão? Por isso que você também tem uma desigualdade aí em relação ao, teoricamente, desempenho profissional das mulheres, porque elas têm muito mais tarefas fora do trabalho do que os homens. Exatamente. E ainda tem mais uma problemática, né? Porque a Camila colocou uma coisa que é um fato. A mulher, como ela era antigamente, ela estava dentro de casa, só que ela sai na Revolução Industrial para o trabalho. Só que o Estado não deu conta de quem fazia o trabalho dentro de casa. Tem um dado importante, primeiro que assim, quando houve a Revolução de 17 na Rússia, eles perceberam que as mulheres não participavam da vida política da Rússia. E como era uma sociedade, estavam criando uma sociedade diferente, o que os bolcheviques fizeram? Vão instalar lavanderias coletivas, restaurantes coletivos, vai instalar creches coletivas para tentar tirar a mulher desse âmbito dentro da casa e envolvê-la do ponto de vista político, que era necessário para aquela sociedade, né? A Europa inteira contra eles precisavam das mulheres ativas politicamente também naquele período, né? A gente pode até debater o que aconteceu com a União Soviética, mas naquele instante, em 1917, isso foi fantástico, porque tira as mulheres de dentro desse problema, de dentro da casa. E aí gera um outro problema.
se tiver uns 5 minutinhos para mim colocar, que é a questão da violência doméstica. Quando você está dentro da sua casa, né, você e não tem essa, digamos assim, esse tempo para refletir sobre sua vida, isso te gera muito mais a violência psicológica, a própria questão da violência do homem contra, né, o marido contra a mulher, o pai contra a filha, o tio abusando da sobrinha, né, porque você está dentro desse ambiente doméstico, você não está fazendo outras coisas, você não está no inglês, você não está estudando, você está dentro do ambiente doméstico, dando conta desses homens, né, por isso que a questão da violência da mulher, por exemplo, quando se fala, foi necessário uma Lei Maria da Penha, foi necessário reconhecer o feminicídio, né, é justamente por isso, porque as mulheres ainda morrem por serem mulheres. Homem não morre por ser homem. O homem morre pela violência urbana, né? Por outras coisas. Ele não morre simplesmente por ser homem. Agora, a mulher, ela morre por ser mulher. Ela morre dentro da sua casa, né, pelo marido, ela sofre a violência psicológica, ela sofre a violência, né, doméstica, ela sofre o abuso sexual, ela sofre o estupro. Eu duvido aqui que um homem tenha medo de chegar 11 horas da noite na sua casa, andar sozinho na rua. A mulher tem. É o tempo todo ali você andando e pensando, meu Deus, quem é aquela pessoa do outro lado da rua? Justamente por isso. Porque nós sofremos violência pelo simples fato de ser mulher. Bem, agora vai uma pergunta para você, Renata, e para você, Camila. Como vocês imaginam que será o mundo após a pandemia? Vocês acreditam que a perspectiva será de um mundo melhor e qual o caminho para erradicar essas assimetrias de gênero? Eu acho que, primeiro, assim, o mundo depois da pandemia vai ser muito diferente. Muitas reflexões a gente está tendo que fazer nesse momento, tanto do ponto de vista, né, da saúde, quanto do ponto de vista do cuidado com o outro, do ponto de vista, né, do egoísmo, né, eu acho que tende a ser um mundo diferente, a gente vai ter que refletir sobre muitas coisas, né, eu acho que essa pandemia nos ensinou muitas coisas, né, nos ensinou, por exemplo, eu nunca imaginei fazer uma live aqui, enfim, e usar esse tipo de recurso tecnológico, né, eu sou aquela professora de 20 anos de educação que gosta do giz da lousa, né, as meninas me conhecem, mas, enfim, a gente vai ter que repensar sobre muita coisa, né, agora, com relação a essa simetria de gênero, é necessário o feminismo. Me desculpem aqueles que pensam que não precisam do feminismo, porque a mulher que diz que não precisa do feminismo, ela está dizendo isso numa rede social, justamente porque houve o feminismo para que ela estivesse nessa rede social, para que ela tivesse acesso a isso. Uma deputada dentro de uma câmara que diz que não é necessário o feminismo, ela só está dentro daquela câmara porque foi o feminismo que nos deixou entrar dentro de uma câmara de deputados. Então, assim, é necessário ainda muita luta com relação a isso. E aí, entender que essa luta não é contra os homens. Essa luta a gente precisa, inclusive, dos homens, entendendo? A gente não quer, como diz o outro, tentar entender o feminismo como se fosse o contrário do machismo, muito pelo contrário. Inferno. Aí, gente, enquanto os homens não entenderem, a minha internet está muito ruim hoje, gente, está complicado. Enquanto os homens não entenderem que a luta das mulheres não é para tirar os postos deles, não é para ter os mesmos direitos, é para que a gente possa andar na rua como eles à noite sem ter medo de ser violentada, é que a gente possa entrar num plenário, por exemplo, onde mais de 50% do Brasil, das eleitoras brasileiras são mulheres, aonde quando você vai para dentro do Congresso, apenas 10% das congressistas são mulheres. Então, existe uma diferença aí. E onde é que está? É porque a mulher não quer? Não é porque a mulher não quer, é porque nós não temos condições, do ponto de vista social, de chegar a esses espaços. Então, o que a gente quer? Conquistar esses espaços. A gente quer debater com os homens, a gente quer ir do nosso lado, inclusive, para que a gente consiga essa igualdade, porque a gente tenha liberdade sobre o nosso corpo, para que a gente tenha, por exemplo, direito à maternidade, porque muitos que são contra, por exemplo, o feminismo, dizem que as feministas, né, defendem o aborto. Não, eu defendo o direito à maternidade. A Dalila também é mãe, a gente sabe o quanto é difícil ser mãe nessa sociedade, a gente não tem uma maternidade plena. A gente não tem o direito de ver o crescimento pleno do nosso filho, né? E o contrário também, se eu não quiser ter filho, né? Por que não? Então, que a gente possa decidir sobre o nosso corpo, que a gente possa conseguir isso, e somente com a luta, somente com a compreensão da sociedade, somente com essa luta de homens, de mulheres, vocês que são mais jovens, é fundamental que a gente continue fazendo esse debate cotidianamente dentro da escola, para que a gente consiga fazer com que essa simetria acabe de fato. Só complementando algumas coisinhas aí que eu acho importante,
A Renata falou bastante sobre a ideia de que o feminismo ele não é estar contra o homem, gente. Isso é extremamente importante. E geralmente quem é contra o feminismo é porque tem realmente um entendimento distorcido disso, como a Renata já falou antes. Até porque, se você parar para pensar, o machismo, né, ele também causa sérios danos ao homem. O homem ele passa a exercer a ser obrigado a exercer um determinado papel social, né, cultural que é imposto a ele. Então esse homem ele tem que ser forte, esse homem ele tem que ser o provedor, esse homem ele tem que ser o macho alfa da casa. Então ele não pode ser sensível, ele não pode gostar de, sei lá, de dançar ou de poesia ou de usar roupa colorida, por exemplo. Entendeu? Então, da mesma forma que esse machismo oprime as mulheres, esse machismo também oprime aos homens. Isso eu acho que é uma fala importante da gente fazer, porque os meninos, eles precisam entender que esse machismo, né, tóxico, ele também é ruim para ele, né? Ele também faz mal para ele enquanto menino. Ele impede que ele enxergue a namorada dele mais do que como um objeto sexual, mas como uma pessoa com quem ele pode dividir boas experiências, entendeu? Então, esse cuidado mesmo de que o machismo ele não causa mal só às mulheres, mas ele causa muito mal aos homens também. Eu já visto um índice de suicídios masculinos. Esse cara perde o emprego, ele é o provedor, e agora? Ele não tem mais como sustentar a família, suicídio acaba sendo um caminho, infelizmente. Então, os homens, eles também sofrem bastante com a pressão dessa masculinidade tóxica aí que existe. Uma outra questão que a Renata falou que eu acho extremamente importante é em relação à maternidade. Eu sou mãe, eu escolhi ser mãe, tá? E eu acho que todas as mulheres têm o direito de escolher a maternidade. Não compulsoriamente, a mulher cresce, casa, vira adulta, tem que ser mãe, ou tem que casar, ou tem que ter filhos. A gente não tem que nada. A gente não tem que nada. A gente tem sim que ter o direito de escolher os nossos próprios caminhos. Se eu quero me casar, se eu quero dividir a minha vida, se eu quero ter filhos, 1, 2, 3, 10, isso sou eu. Eu, meu companheiro, ou minha companheira, enfim. Eu como indivíduo, eu preciso ter direito de escolher os caminhos. E é isso que o feminismo nos dá, a oportunidade de escolher esses caminhos, seja trabalhando fora de casa, né, como no meu caso, como no caso da Renata, ou seja, estando na minha casa para que eu possa aproveitar na maternidade plena, como a Renata falou, acompanhar o crescimento dos meus filhos. O feminismo está aí para refletir, para te dar opção, tudo bem? É essa a ideia, tá? Com relação ao mundo pós-pandemia, eu concordo com a Renata que ele realmente nos traz diversos aspectos que eu jamais pensei que a gente fosse aderir, essa questão de educação à distância de maneira tão, não diria eficaz, mas efetiva, né? Agora, eu sou menos otimista. Eu não sei se essas reflexões que a gente tem feito, elas realmente vão perdurar muito tempo aí no pós-pandemia. Eu sou menos otimista que a Renata, para ser sincera. Eu estou vendo o pessoal aí já de férias, nem estou achando que o clima de segurança agora está priorizando. Por último, meninas, vocês falaram como é que a gente faz para equilibrar essa questão da assimetria de gênero, né? Bom, eu tenho algumas respostas aqui, não sei se elas são o caminho, mas é um jeito que eu penso. Primeiro, a igualdade e a justiça. A igualdade, qualquer luta que tenha como fim a igualdade e a justiça, para mim, ela é válida. Então, se a gente está falando em lutar por espaços que sejam iguais e que sejam justos para homens e mulheres, meninos e meninas, então eu acho que essa luta por si só já é válida. Fora isso, se a gente pensar de um ponto de vista econômico, né, eu li uma matéria recentemente do jornal The Economist, né, que falava a respeito do PIB dos países. E dizia que se homens e mulheres tivessem as mesmas oportunidades de trabalho, no mercado de trabalho, o PIB de diversos países cresceriam cerca de 15%. Então, saltariam aí alguma coisa entre 5% para 20%. Então, a gente tem, além de motivos morais, a gente tem motivos econômicos para
para que essas mulheres elas sejam respeitadas aí nos seus espaços, principalmente nos espaços de trabalho. Até que essa igualdade chegue, eu acho importante que políticas públicas sejam feitas, né? A Lei Maria da Penha, né? A Delegacia das Mulheres, enfim, todo tipo de política pública que puder proteger essa mulher, eu acho importante, não porque ela é submissa ou porque ela precisa de proteção, mas porque essa desigualdade de gênero, ela realmente existe, e ela realmente mata mulheres, como a Renata falou, todos os dias. E se a gente falar de mulheres negras, então, aí esses dados sobem ainda mais. Bem, chegamos no final do nosso segundo webinário, live do Joãozinho de Melo TV. E estamos muito felizes pela participação de vocês, meninas. Meninas não, mulheres. Obrigada pelas meninas. Que lindinho. Eu tô acostumada a falar. Bem, agradecemos a todos que assistiram a live também. E convidamos vocês a acessarem nossas redes sociais. Os endereços são Facebook João de Deus Cardoso de Melo e o Twitter, @imprensajdcm. Temos também o Instagram, @IJDCM10, além do nosso canal no YouTube, Joãozinho de Melo TV. Compartilhem o link e comentem e deem sugestões para que possamos melhorar ainda mais os nossos webinários. Agradeço a todos os nossos parceiros, especialmente os que apoiam diretamente o desenvolvimento do projeto. E, de novo, agradecemos a participação de vocês, Renata e Dalila. Eu que queria agradecer. Mas eu já estou entrando antes, pode acabar aí. Tudo bem. Que mensagem vocês gostariam de passar para os educadores e familiares que estão nos assistindo? Então, primeiro eu acho que é isso. Esse debate que a gente está fazendo aqui hoje, ele tem que permear todos os dias dentro da escola. Né? E não consegue isso, nem do ponto de vista de gênero ou do ponto de vista de raça. Então é necessário que a escola continue, a escola tem que ser esse espaço para fazer esse debate, para que vocês se sintam à vontade, né, vocês estudantes, e que a escola consiga respeitar essa diversidade toda, porque a escola ela tem que ser uma preparação para a liberdade, em primeiro lugar, né? A escola ela tem que libertar vocês, né? Ela tem que educar vocês para essa liberdade, para essa reflexão. E queria agradecer imensamente, matei a saudade um pouquinho da Vitória e da Milena, né? 100 dias sem ver aluno, a gente fica até ansioso, né? Agradecer imensamente, um debate que eu acho que é muito importante, né? Agradecer o convite do Tennyson, enfim. E parabéns, Imprensa Jovem do João de Deus, vocês são porreta. Obrigada. Eu queria agradecer também a oportunidade, agradecer o Tennyson aí, que conheceu meu trabalho em outros momentos, né, em outras escolas, e que se lembrou aí de vir para falar sobre esse tema. Eu concordo plenamente com a Renata, ele é um debate urgente, ele é um debate que não pode acabar, e a escola ela tem que ser, de verdade, uma grandíssima aliada nesse processo. Não só em relação à questão do gênero, mas em relação à raça, em relação à igualdade, em todos os sentidos. A escola ela é um espaço que tem que ser democrático, que deve proporcionar debates e discussões democráticas para que a gente cresça como sociedade, para que a nossa sociedade se torne mais justa, mais igualitária, para que a nossa sociedade dê espaço para a diversidade. Tudo bem? Nós somos diversos e precisamos caber nessa sociedade. Tudo bem? Então, queria demais agradecer o convite, parabenizar vocês, meninas da Imprensa Jovem, agradecer a Renata por ter me ensinado mais um pouco. Foi um prazer, Dalila. E, de verdade, estou muito lisonjeada com essa oportunidade. O nosso debate é urgente e continua. Ok, muito obrigada. Fiquem bem e nos vemos em breve. Um grande abraço. Tchau. Tchau.